Olá, amantes da história. Sejam bem-vindos a mais uma aula neste canal. Hoje falaremos sobre a ascensão e queda do Império Sueco. Bom, sem enrolação, sentem-se, fiquem confortáveis e vamos lá. Aproveitem a aula. Só um aviso antes do vídeo começar, antes da aula começar, eu ainda não terminei o texto da aula. E também, mesmo se eu tivesse terminado, o vídeo iria ficar enorme. Então, no caso, seria mais fácil eu ter gravado um documentário. Por isso, eu vou estar dividindo este vídeo em partes. Essa aqui vai ser a parte um da ascensão e queda do Império Sueco. Bom, aproveitem o vídeo, a aula, compartilhe com seus amigos. Entre os séculos 16 e 18, a Suécia vivia um constante estado de guerra. Essas guerras poderiam ser tanto para assegurar as terras do reino, como para conquistar territórios de outras nações, ou para intervir no continente europeu. Essas guerras começaram com a Guerra de Independência Sueca, sob a liderança de Gustav Vasa, futuro rei Gustavo I, que terminou em 1523 com a independência do Reino da Suécia sobre a Dinamarca, o fim da União Calma, e a formação da dinastia Vasa, tendo como sistema da monarquia o absolutismo. Porém, não se sabia ao certo se o rei seria capaz de resistir às pressões estrangeiras e domésticas. Havia um certo desentendimento por parte da dinastia e os nobres suecos. Um desses motivos era a religião. A influência da reforma protestante, feita alguns anos antes nas terras alemãs do Sacro Império Romano Germânico, em 1517, finalmente chegou ao norte. Então a Suécia se tornou protestante. Anos mais tarde, Sigismundo III Vasa assumiu o trono sueco. Ao contrário da grande maioria dos seus súditos, ele era católico. Ele era filho do rei sueco João III, filho de Gustavo I. Porém, quando seu pai morreu em 1592, ele já era rei da Polônia desde 1587, que era uma nação majoritariamente católica. Ao contrário da Suécia, porém, mesmo assim assumiu o trono sueco, pelo apoio do seu tio, o Conde Carl. Sigismundo III foi coroado rei sueco, porém ele deixou seu tio, o Conde Carl, como regente da Suécia para voltar à Polônia. Por ser rei da Polônia e da Suécia, Sigismundo tentou uma união pessoal entre o reino da Suécia e o reino da Polônia. Porém, essa tentativa foi falha, principalmente pela dificuldade de reconciliar a sua fé católica com as crenças de seus súditos e subordinados protestantes. Havia boatos de que poloneses e católicos estavam se infiltrando na Suécia, e a paranoia levou a perseguições e traições de pessoas acusadas de servirem aos interesses do rei polonês. Isso levou a um conflito entre protestantes e católicos. Em 1593, Karl formou a Convenção de Uppsala, que demandava que o protestantismo fosse mantido como religião nacional da Suécia. Devido ao medo de um monarca absoluto ser ausente, Karl ganhou o apoio dos nobres e tentou forçar Sigismundo a aceitar as demandas da Convenção de Uppsala. O rei não aceitou as demandas dos nobres, o que causou um conflito na Suécia, tendo o Conde Karl como líder do lado oposto, e que queria que Sigismundo abandonasse o trono sueco. Em 1598, Sigismundo tentou retornar à Suécia com o exército, mas foi derrotado na Batalha de Stangebro por Karl, que possuía um exército maior que o do rei. Um ano após isso, em 1599, Sigismundo foi deposto e Karl foi declarado governante da Suécia. Karl então suprimiu os nobres e os outros aristocratas oponentes, o que causou relações tensas. Em 1604, ele foi declarado rei da Suécia, se tornando Carlos IX da Suécia. Uma das medidas adotadas por Carlos em seu governo foi o crescimento econômico da Suécia devido às indústrias metalúrgicas e à introdução de técnicos e empresários estrangeiros. Devido a isso, ele foi visto como um ótimo administrador, apesar de ter sido alguém brutal e que tentou governar com o parlamento sob sua vontade. Com a queda de Sigismundo, a Suécia e a Polônia começaram a ter uma relação hostil. Sigismundo pôde ter sido derrotado, porém mantinha o desejo de retomar a coroa sueca para si, tendo agora sua política externa voltada para esse objetivo. Como os poloneses não estavam preparados para impedir a captura das maiores partes
seus territórios, como por exemplo Estônia e Livônia, Carlos IX invadiu essa última em 1600, não atingindo êxito ao tentar capturar Riga. Em 1601, os poloneses revidaram. Carlos sofreu derrotas em Venden e em Kochenhausen. Após essas derrotas, ele voltou para a Suécia para reorganizar seu exército, a conselho de João de Nassau. Apesar disso, mesmo após um ano na Suécia, não foram feitas grandes melhorias no exército, levando a mais uma derrota, dessa vez em Reval, em junho de 1602. Após ser coroado rei em 1604, Carlos IX tentou cercar Riga, porém sofreu uma derrota decisiva para os poloneses em 1605, na Batalha de Kyszów, perdendo quase 9.000 homens de um exército de 14.000 para o exército de lituanos em menor número, cerca de 3.600, este que perdera apenas 100. Um dos motivos para isso foi devido à má qualidade dos soldados suecos, apesar de 4.000 deles serem mercenários. Após alcançar a vitória contra os suecos, Sigismundo invadiu o Czarado da Rússia e tomou Moscou, mantendo a cidade por 2 anos, entre 1610 e 1612. Carlos, vendo que os poloneses iam para o leste, tentou sem êxito impedir que Sigismundo conquistasse a capital russa, devido a um acordo feito com os russos. Após isso, em 1611, a Suécia tentou tomar o controle da região norueguesa de Finnmark, à época parte da Dinamarca. Devido a isso, o rei dinamarquês Cristiano IV declarou guerra à Suécia, iniciando a Guerra de Kalmar. Logo no começo da guerra, os dinamarqueses foram capazes de capturar a cidade de Kalmar, costa sudeste da Suécia, usando um exército de 4.580 soldados de infantaria e entre 645 a 700 de cavalaria. Também em 1611, Carlos IX morreu e foi sucedido por seu filho, Gustavo II Adolfo, ou como é conhecido, o Leão do Norte. Após a morte de Carlos IX, Gustavo Adolfo se viu em uma posição extremamente difícil. A guerra entre a Suécia e a Polônia continuava, e ele sabia que havia o risco de uma invasão polonesa para que Sigismundo III pudesse retomar a coroa sueca para si. Desde os 15 anos, Gustavo Adolfo possuía um grande interesse em assuntos militares, tendo passado seu tempo na companhia de oficiais para aprender mais sobre o militarismo em si, o que o ajudaria no futuro como rei. Com o começo da Guerra de Kalmar, em 1611, após os dinamarqueses tomarem a cidade de Kalmar, ele comandou uma expedição que recapturou uma ilha que ficava diretamente oposta à cidade tomada e destruiu uma cidade ocupada pelos dinamarqueses, fazendo seus soldados se disfarçarem com o uniforme inimigo, enganando o mesmo. Com a morte de Carlos IX, Gustavo Adolfo se tornou rei, passando a ser chamado de Gustavo II Adolfo. O rei da Dinamarca, Cristiano IV, viu isso como uma oportunidade de colocar o fim rápido na guerra e tentou conquistar Estocolmo, a capital da Suécia, em 1612. Com isso, Gustavo Adolfo moveu seu pequeno exército para a capital, antes dos dinamarqueses, e mandou que todos os homens disponíveis na cidade usassem o uniforme do exército. Isso fez com que parecesse que o exército sueco fosse bem maior do que aparentava. A tática funcionou e os dinamarqueses deixaram de atacar Estocolmo. Em 1613, a paz entre a Suécia e a Dinamarca foi restabelecida, por meio de um tratado de paz, o Paz de Knarrevik. Os dinamarqueses não conseguiram derrotar totalmente os suecos, pois os mesmos não perderam nenhum território, tendo apenas que pagar uma dívida de 1 milhão de riksdaler, moeda sueca. Após a morte de Gustavo I, seu filho, Érico XIV, negociou com nobres estonianos que concordaram com o domínio sueco sobre a região da Estônia, após um conflito com a Rússia, a Guerra da Livônia, estabelecendo o Ducado da Estônia. Isso foi uma das bases para a fundação do futuro império no próximo século. Antes de Gustavo Adolfo assumir o trono, seu pai, Carlos IX, também estava envolvido com uma guerra com o czarado da Rússia, a Guerra Ingriana. Este conflito se iniciou quando Carlos tentou impedir os poloneses de tomar Moscou, honrando o acordo feito com os russos, evento mencionado anteriormente. Os poloneses estavam envolvidos em uma guerra contra os russos desde 1605, aproveitando o período na história da Rússia chamado Tempo de Problemas, onde foi gerada muita instabilidade política devido à falta de descendente do primeiro czar, Ivan IV, conhecido como o Terrível.
Os russos prometeram ceder a fortaleza de Corela para os suecos se eles os ajudassem com o suporte militar contra os poloneses. Os poloneses conseguiram destruir as forças russas e render os mercenários suecos na Batalha de Krushyn em 1610. Nesse meio tempo, os suecos sob o comando do general Yakov de la Gardie ocuparam a histórica cidade russa de Novgorod, e os poloneses tomaram a capital russa, Moscou. Nesse mesmo ano, o czar Vassili IV foi deposto pelos poloneses, sendo substituído por Vladislau, filho de Sigismund, como novo czar da Rússia após uma eleição. Se aproveitando do novo czar, pessoas em Novgorod pediram ao rei sueco para colocar seu filho, na época Gustavo Adolfo, como monarca deles. Devido à morte de Carlos IX e à ascensão de Gustavo Adolfo ao trono sueco, a oferta foi passada para seu irmão, Carl Philipp, que foi pressionado por Gustavo a aceitar a oferta de se tornar o czar, apesar de os poloneses terem sido expulsos de Moscou em um levante patriótico em 1612. Em 1613, foi eleito o primeiro czar da dinastia Romanov, a última dinastia monárquica da Rússia, Miguel I, também conhecido como Mikhail Romanov. Apesar de o novo czar ter sido escolhido, os suecos não abandonaram a cidade de Novgorod e a Índia, muito menos o desejo de ter o irmão do novo rei como czar da Rússia, o que se acontecesse seria de uma grande ajuda, pois a Suécia ganharia um grande aliado. Em 1613, os suecos avançaram para Tikvin, cercaram a cidade e foram repelidos. Mas de qualquer forma, os russos falharam em retomar o controle de Novgorod. Em agosto de 1614, os suecos capturaram Gdov e um ano mais tarde, em 9 de agosto de 1615, cercaram Pskov, onde ficaram até 27 de outubro daquele ano, recuando até Narva. Em 27 de janeiro de 1617, a paz entre os dois países finalmente chegou, com o Tratado de Stolbovo, garantindo o domínio sueco na região dos atuais países bálticos, impedindo o acesso dos russos a águas quentes, uma questão que seria o motivo para mais uma guerra 100 anos mais tarde. Como rei, Gustavo Adolfo decidiu melhorar as forças armadas suecas. Ele é acreditado como inventor de inovações militares e de desenvolvimentos revolucionários na guerra, sendo muitas dessas inovações e táticas usadas até 2 séculos após a sua morte. Ele é considerado o pai da guerra moderna, tendo influenciado até mesmo Napoleão Bonaparte, o maior general francês. Nos anos anteriores ao reinado de Gustavo, os exércitos europeus, em sua maioria, eram formados por mercenários estrangeiros, normalmente vindos do Sacro Império Romano Germânico, contratados momentos antes de irem para a batalha. Após a guerra, esses mercenários eram excluídos do exército até a próxima batalha. Gustavo mudou isso, tendo adotado um exército bem treinado, com ótimas armas, muitas delas feitas na própria Suécia, e que eram pagos a tempo. Soldados oficiais eram suecos, criando um verdadeiro exército nacional. Quando mercenários eram usados, ele fazia questão de que fossem treinados da maneira sueca. Ele também foi revolucionário em empregar artilharia móvel no campo de batalha. Ao contrário dos grandes e pesados canhões utilizados pelos outros exércitos de sua época, Gustavo optou por canhões mais leves e portáteis, que poderiam ser movidos com mais rapidez para poder atingir mais áreas durante uma batalha, onde a infantaria precisaria de mais apoio. Outra inovação foi o uso de armas combinadas. Os mosqueteiros iriam para a batalha em formação de lanceiros, usando seus mosquetes. Tal tática era chamada de brigadas suecas. Isso fazia com que a cavalaria inimiga não dizimasse a infantaria aliada, o que também dava um enorme poder de fogo. Também havia o treinamento cruzado, onde as unidades de infantaria e cavalaria eram treinadas para também utilizarem a artilharia, tendo os lanceiros sendo capazes de carregar e disparar um mosquete e artilharia, e os soldados de infantaria sendo capazes de cavalgar um cavalo. Tendo um exército forte e o controle sobre uma parte do Báltico, a Suécia pôde ser reconhecida como uma grande nação europeia, passando de um reino pobre no norte para um poderoso reino. Nesse período de poder, que durou de 1611 até 1721, a Suécia foi vista como um império, apesar de ainda ser um reino, sendo comumente chamada de Império Sueco. Tal período é chamado na Suécia de Era do Grande Poder, ou em sueco Stormaktiden. Uma das pessoas que fez com que isso fosse possível
foi Axel Oxenstierna, o chanceler real da Suécia, onde foi possível modernizar o Estado sueco para uma espécie de Estado moderno. Quando Gustavo assumiu o trono em 1611, ele era um diplomata, mas foi apontado como chanceler pelo novo rei logo no começo de seu reinado, em 1612. Logo no começo, ele agiu para garantir a paz à Suécia em algumas guerras, pois esta lutava em 3 guerras ao mesmo tempo: a Guerra de Kalmar com a Dinamarca, a Guerra Polaco-Sueca com a Polônia e a Guerra Ingriana com a Rússia, todas mencionadas anteriormente. O primeiro conflito a ser finalizado foi a Guerra de Kalmar em 1613, considerada a mais perigosa das 3 guerras, pois o inimigo controlava parte do território sueco. Devido à frequente ausência de Gustavo Adolfo na Livônia e na Finlândia, entre os anos de 1614 e 1616, Axel agiu como um vice-rei. Na sua relação com Gustavo Adolfo, era como um confidente, sendo dos seus braços direitos e colaboradores, tendo conseguido a confiança do rei. As conquistas alcançadas pelo monarca eram compartilhadas com Axel e vice-versa. Após a paz com a Dinamarca, na Paz de Knarre, Gustavo Adolfo concordou com Axel em modernizar o Estado sueco. Novas instituições, como o Tribunal da Coroa, foram criadas ou expandidas. Membros da igreja também foram importantes, como Johannes Rudbeckers, bispo de Västerås, que ajudou a expandir a influência e doutrina da igreja na Suécia. O exército também foi alvo desta reforma. Desde o século anterior ao governo de Gustavo Adolfo, que ocorreram tentativas e esforços para modernizar o exército em uma tentativa de transformar em algo mais eficiente. Civis agora poderiam participar da vida militar, abandonando a exclusividade de mercenários germânicos. Por ser rico em recursos naturais, como ferro e cobre, e junto ao apoio financeiro do comerciante holandês Louis de Geer, que apoiaria os protestantes na chamada Guerra de 30 Anos, onde os suecos se envolveriam, a Suécia começou a criar uma indústria de armas onde os soldados e mercenários seriam equipados com as armas suecas. Gustavo Adolfo agora estaria pronto para se envolver em outras guerras e continuar as existentes. Como dito antes, em 1517 aconteceu a Reforma Protestante. Em resumo, essa nova vertente cristã criticava os abusos da Igreja Católica, como a venda de indulgências, que era a venda do perdão, o acúmulo de riquezas, a corrupção do clero, a venda de relíquias e dentre outros. Os governantes do Sacro Império Romano Germânico, os Habsburgos, estes que estavam no poder do Império desde os anos 1450, eram de fé católica, assim como uma grande parte dos súditos do seu império. Porém, muitos indivíduos adotaram a nova religião por estarem desacreditados na fé católica. Isso criou uma certa tensão no Sacro Império, onde muitos conflitos entre católicos e protestantes aconteceram. Para acabar com tais conflitos, em 1555, foi assinado pelo Sacro Imperador Carlos V o tratado que dava tolerância religiosa aos protestantes, a Paz de Augsburgo. Porém, o tratado tinha um erro. Se o líder de uma região fosse de uma determinada religião, todos os habitantes deste local deveriam seguir esta prática religiosa, caso contrário, deveriam se mudar de localidade. O Sacro Imperador, que era um Habsburgo, além de ser o imperador do Sacro Império, era o rei da Boêmia, da Hungria e da Croácia, e o arquiduque da Áustria. Devido a isso, junto ao que o Tratado de 1555 impunha, os habitantes da Boêmia, que eram de maioria protestantes, deveriam seguir a fé católica, porém, eles queriam ter um líder protestante. Com a família de fé católica no poder do império, isso era visto como uma ameaça para famílias reais e dinastias de fé protestante, pois estes poderiam não ter tanto poder comparado a outras famílias católicas. O Sacro Imperador Fernando II havia prometido liberdade e tolerância religiosa para a aristocracia durante a sua coroação. Porém, ele havia voltado atrás e tentou uma política de recatolização das suas terras, em especial na Boêmia. Isso revoltou os habitantes dessa região, que se voltaram contra o poder dos Habsburgos. Em maio de 1618, ocorreu um evento que afetaria toda a história da Europa. Em Praga, protestantes que estavam insatisfeitos com a política imperial invadiram o Palácio Real e jogaram os representantes de Fernando II pela janela. O ato ficou conhecido como a Segunda Defenestração de Praga, sendo o estopim para o início da longa Guerra de 30 anos. No começo, a guerra era uma guerra regional, sendo apenas uma revolta na Boêmia. Porém, já em 1620, os protestantes foram derrotados e os boêmios tiveram que lutar pelo Império. Essa guerra se resume em 4 fases: a Boêmia, que vai de 1618 até 1620, a dinamarquesa, que vai de 1625 até 1629, a sueca, que vai de 1630 a 1635,
e a francesa, que vai de 1635 até 1648. Dentro dessas quatro estão duas motivações, a religiosa e a política. As fases boêmias e dinamarquesas foram as fases de motivações religiosas, tendo apenas uma luta regional, e as fases suecas e francesas foram as fases de motivações políticas, tendo uma luta continental pela Europa. Conforme o tempo da revolta na Boêmia se prolongava, mais protestantes se revoltavam no Sacro Império. Não muito após a derrota dos boêmios, em 1625, os dinamarqueses, sob a liderança de Cristiano IV, que eram de maioria protestante, decidem intervir na guerra, como uma maneira de proteger os protestantes no sul e de aumentar a sua influência no norte do Sacro Império, mesmo possuindo territórios dentro do Império. Ao tentar avançar no sul, os dinamarqueses foram repelidos pelo mercenário católico Albrecht von Wallenstein, trabalhando a serviço do imperador. Não muito tempo após isso, em 1630, os suecos, sob a liderança de Gustavo II Adolfo, decidem intervir na guerra. Gustavo Adolfo sabia que se os católicos conseguissem chegar ao norte, os países nórdicos poderiam virar uma esfera de influência da Igreja de Roma. Isso era algo que ele tentaria impedir a todo custo. Devido a isso, em 1629, ele terminou a guerra com os poloneses, que durava desde 1600, tendo apenas alguns períodos de paz momentâneos, pelo Tratado de Altmark. Nesse tratado, a Suécia ganharia a região norte da Livônia, localizada no Báltico, e concessões comerciais na Prússia. Apesar disso, ambos os lados não alcançaram a vitória na guerra, mesmo com a última batalha tendo sido uma vitória para os poloneses. A partir desse momento, como dito anteriormente, as lutas na Guerra de 30 Anos deixaram de ser religiosas e passaram a ter uma motivação mais política. Com a intervenção sueca, começou uma série de vitórias para os protestantes, apesar de que o sucesso geral dessas vitórias estava vinculado à cooperação entre os suecos, duques e cavaleiros alemães protestantes. Gustavo fez uso das inovações e táticas militares mencionadas anteriormente, especialmente em 1631, na sua maior conquista militar, a Batalha de Breitenfeld. De começo, a aristocracia protestante alemã viu o exército de Gustavo Adolfo não como salvadores nem como um aliado, mas como invasores estrangeiros e como mais um jogador nesse xadrez que viria a ser chamado de Guerra de 30 Anos. Para os protestantes, um exército sueco de 16 mil homens, que estava rapidamente melhorando as suas fileiras com mercenários alemães e estrangeiros, era tão perigoso quanto as forças católicas. Os suecos possuíam uma quantidade desconhecida, e muitos os viam como selvagens bárbaros do norte que tinham acabado de sair da Idade Média. Um dos poucos alemães que se aliaram abertamente com os suecos era Christian Wilhelm, prefeito da cidade de Magdeburg, localizada em Brandemburgo. Com isso, os comandantes católicos Johann Tserclaes, o conde de Tilly, e o marechal de campo imperial Gottfried Heinrich, que também era o conde de Pappenheim, não iriam ignorar tal aliança. As suas forças avançaram em Magdeburg e cercaram a cidade. Christian Wilhelm esperava por uma ajuda de Gustavo Adolfo, porém o mesmo não pôde ajudar o seu aliado, devido à hesitação dos duques protestantes na Saxônia e em Brandemburgo em se juntarem a ele. Por esse motivo, Magdeburg logo caiu em 10 de maio de 1631. Após sua queda, ocorreram um dos piores eventos envolvendo civis durante toda a guerra. Saques, estupros e mortes se tornaram parte do cotidiano dos habitantes da cidade. Estes eventos brutais foram o estopim que empurrou os duques protestantes para o lado sueco. Gustavo Adolfo, que estava com seu exército localizado na região da Pomerânia, cruzou o rio Elba em direção ao sul para a Saxônia com o objetivo de juntar-se aos saxões. O conde de Tilly foi ao norte para interceptar o exército sueco-saxão. Ambos os exércitos se enfrentaram nas planícies perto da vila de Breitenfeld. Essa batalha resultou em uma grande vitória protestante, a primeira grande vitória deste lado nesta guerra. O conde de Tilly foi ferido nela, mas conseguiu fugir. Protestantes de todo o Sacro Império foram motivados a pegarem armas, com a vitória na batalha sendo vista como uma retribuição divina por Magdeburg. Porém, apesar de Gustavo Adolfo ter alcançado uma grande vitória sobre os católicos, o exército imperial estava se reconstruindo após esta derrota, com ele reunido na Silésia. Tilly estava determinado a reunir um novo exército e vingar a sua derrota. A guerra que algumas semanas antes parecia acabada, duraria quase mais 2 décadas. Apesar da vitória, os suecos estavam em uma situação delicada. Eles poderiam ter tido um sucesso inicial em sua intervenção, mas a guerra ainda não estava ganha.
Gustavo Adolfo precisava defender a costa do Báltico na Pomerânia e continuar avançando ao sul. Devido à capacidade de receber suprimentos ser difícil e precária, junto à falta de confiança de seus aliados protestantes, avançar em território católico e perseguir o Conde de Tilly, até então seu maior rival, neste momento eram coisas inviáveis. O rei sueco e seu rival iriam se enfrentar novamente na Batalha de Mainz, na Baviera, onde Tilly faleceria em decorrência de um ferimento de um disparo de canhão. A diplomacia germânica tentou pedir ajuda para estados católicos, como a França e a Espanha, mas esses falharam. O imperador, então, viu que não havia outra escolha a não ser chamar o mercenário católico Albert von Wallenstein, por mais que não gostasse dele. Em 13 de abril de 1662, Wallenstein foi nomeado comandante supremo das forças imperiais. Imediatamente começou a mobilizar seus recursos na Boêmia, reconstruindo regimentos imperiais e armazenando recursos militares. Dentro de semanas desde a sua nomeação, já estava pronto para marchar. Gustavo Adolfo e Wallenstein se enfrentariam na chamada Batalha de Lützen. Ela se provou ser uma vitória custosa para os suecos, pois no meio da batalha, Gustavo Adolfo, na época o maior líder militar do lado protestante, foi morto em batalha por um coraceiro. A batalha em si foi um massacre, com ambos perdendo um grande número de suas forças. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e afins que gostam de história. Eu já aviso que não sei quando a parte 2 desse vídeo sairá, já que eu ainda tenho que finalizar o texto por causa das fontes, são meio escassas, e por causa do meu canal principal e motivos pessoais. Em decorrência disso, eu não poderia postá-lo tão cedo. Eu peço desculpas por isso, mas peço que esperem pacientemente por eles. Fiquem ligados no meu canal principal para mais vídeos de músicas legendadas do sábado, em especial do álbum Carolus Rex, onde o tema é a história do Império Sueco. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Bons estudos!